Boa tarde, pessoal. O tema da aula de hoje vai ser análise assintótica. A gente vai finalmente formalizar aquela ideia de esse algoritmo faz da ordem de tantas operações, o número de operações dele é proporcional a gente vai finalmente formalizar o que significa aquele osão, aquela notação osão que a gente usa, apresentar algumas outras. Tá? E antes de entrar nos detalhes técnicos, o que é análise assintótica, alto nível assim? É um vocabulário, basicamente, é um vocabulário matemático para a gente conseguir falar dos algoritmos com foco na parte que nos interessa. Tá? Há 2 aulas atrás eu falei para vocês de alguns princípios da análise de algoritmos que a gente ia adotar. Note que isso aqui não é dado, isso aqui é uma escolha. Eu justifiquei para vocês a escolha naquela época, né? Por exemplo, eu falei, olha, a gente foca em análise de pior caso, porque ela é mais simples do que uma análise de caso médio, ela não precisa de experimentos como uma análise por benchmark, e ela me dá uma garantia geral. Se um algoritmo tem uma garantia numa análise de pior caso, qualquer instância, qualquer entrada para ele vai respeitar aquilo. Então ela tem seus prós e contras, mas os prós compensam os contras e a gente escolhe trabalhar com ela. De modo semelhante, a gente dá pouca atenção para constantes multiplicativas, porque a gente não consegue, quando a gente analisa os algoritmos sem entrar em detalhes de implementação, linguagem, compilador, isso, aquilo, a gente não tem controle sobre essas constantes. A gente dá pouca atenção para termos de menor ordem, porque esses termos ficam pouco relevantes conforme cresce o tamanho da entrada. E a gente foca no comportamento dos algoritmos para entradas ou instâncias, né? São sinônimos nesse contexto, entradas ou instâncias grandes. Tá? A gente está interessado em algoritmos eficientes para quando a coisa é grande, quando é pequeno, qualquer algoritmo resolve, falando por cima, né? Seria essa a ideia. Em particular, essa primeira análise de pior caso é onde a gente vai focar na hora de olhar para o algoritmo, né? Aquele exemplo clássico. O fato de que o algoritmo de busca pode dar sorte em encontrar logo de cara o que ele está buscando não é um bom limitante no caso geral. Então a gente foca no pior caso dele. Agora, esses outros dois, como que a gente faz para dar pouca atenção? O que é dar pouca atenção para constantes e termos de menor ordem? Né? O que dá foco para entradas ou instâncias grandes? A análise assintótica nos permite formalizar esses dois. É uma ferramenta matemática que vai nos dar essa informação. Tá? Vai permitir falar disso de acordo. Tá? Então, esses princípios que a gente adota, em particular o 2 e o 3, estão intimamente relacionados com o fato de que a gente vai usar a análise assintótica quando falar de algoritmos. E isso vai ser útil na maior parte dos contextos, não só nesse curso. Uma coisa importante que tem a ver com isso que eu falei lá nos princípios da análise, apesar da análise assintótica simplificar muitas coisas, que é um lado útil, né, uma ferramenta que permite simplificar quando eu olho para o algoritmo, ela perde pouco poder preditivo. E isso também é importante, a informação continua sendo útil. Né? Aquele exemplo que eu gosto de dar, assim, olha, se eu provei que um algoritmo tem, no pior caso, eficiência n log n, um algoritmo que tem eficiência n quadrado, não vai superar esse algoritmo para uma entrada de tamanho razoável. Não vai acontecer, independente dos detalhes que eu estou, das constantes que eu estou ignorando e coisas assim. Dito isso, vamos começar agora com a parte técnica, então. Né? Passado esses princípios, a notação mais importante que a gente vai ver é também aquela com a qual a gente já está mais familiarizado, embora nunca tenhamos visto o sentido preciso dela, que é a notação osão. Tá? Então, osão, que também é conhecido como a letra grega, ômicron, dá até calafrio falar nessa palavra, e também é conhecida como Big O. Tá? Mas a gente vai tratar basicamente com isso aqui, tá? Acho que eu nunca escrevo isso, exceto na vez que eu estou falando, olha, é uma letra grega, tá? Mas a gente fala de osão, Big O, no dia a dia. E essa notação, ela, antes de dar a definição formal, ela está relacionada com limitar superiormente uma função. Aqui a gente vai fazer um paralelo, e acho que é um paralelo que ajuda bastante a entender, mas a gente tem que ser cuidadoso com ele, tá? A notação osão, ela está relacionada com o símbolo de menor ou igual. Só que eu vou pôr entre aspas, porque é um menor ou igual assintótico. Tá? Quer dizer, quando eu falo que uma certa função t de n aqui, uma função t nos números naturais, nos inteiros positivos aqui, se eu digo que ela pertence
a big O, a Ozão de uma certa função f de n, o jeito que eu leio isso é o número de operações que um algoritmo representado por essa função, lá vou eu, né, algoritmo na cabeça. Eu posso usar isso para representar outras coisas, que a gente costuma usar para algoritmo, mas deixa eu começar a frase de novo falando como uma função matemática, né? O tamanho dessa função é limitado superiormente por essa aqui, de um ponto de vista assintótico, e a gente vai definir o que isso quer dizer. Mas é como se eu lesse que, olha, isso aqui é menor ou igual que isso aqui, assintoticamente, tá? Não é o menor ou igual que a gente está acostumado, sabe? 5 menor ou igual que 7, não é isso, é um pouco mais sutil do que isso. Mas ele tem essa relação, ajuda a nossa intuição pensar que eu estou limitando por cima, estou limitando superiormente, como faz o menor ou igual. Como, né, dialogando com esses princípios que eu já falei, esse assintoticamente quer dizer o quê? Quer dizer que dado um n grande o bastante e possivelmente uma constante para corrigir, eu consigo dizer que t de n é menor ou igual que f de n. Né? Ou seja, t de n é menor ou igual que uma constante vezes f de n quando n é grande. É essa que é a ideia. Então, deixa eu ver aqui se é melhor colocar a definição formal primeiro. Eu acho que eu vou colocar a definição formal primeiro, daí eu já mostro alguns gráficos, que são gráficos bem mais ou menos, tá? Não é nada preciso, é só para dar o feeling pra gente. Tá? Mas deixa eu colocar aqui, olha, então, a definição formal do Ozão. Ficou bem no limite da luz, né? Definição formal aqui do que significa Ozão. Então, quando eu digo que t de n pertence ou é igual a Ozão de f de n, quer dizer que existem constantes aqui, c e n0, tá, que pertencem aos inteiros positivos, mas não dependem do valor n, por isso que eu digo que são constantes, são dois inteiros aí não negativos, tal que eu posso garantir que t de n é menor ou igual que c vezes f de n para n maior ou igual que n0. Então isso aqui, dizer que t de n pertence à Ozão de f de n, é igual à Ozão de f de n, significa que eu consigo encontrar essas constantes que satisfazem essa desigualdade, né? O t de n sendo limitado superiormente por uma constante vezes o f de n, quando n é grande. Às vezes isso não vai valer para um número pequenininho. Um exemplo emblemático é que até a exponencial, que cresce tão rápido, quando é pequenininha, ela pode ser superada por qualquer função linear com uma constante grande ali. Mas quando n cresce, o comportamento se distingue. Então, eu vou mostrar para vocês os gráficos, mas deixa eu só fazer uma observação antes que eu me sinta mal comigo mesmo, tá? Viram que aqui eu escrevi t de n igual a Ozão de f de n, e aqui eu escrevi t de n pertence a Ozão de f de n? Ozão de f de n define uma classe de funções. Tá? Então o correto é isso aqui. Isso aqui é um conjunto de funções, são todas as funções que são limitadas superiormente por f de n, e o t de n é uma dessas funções. Tá? Mas como a gente vai usar isso na hora de analisar algoritmos no meio de equações, é conveniente usar o símbolo de igual. Quando eu coloco igual, eu estou querendo dizer que pertence, mas é só para ficar tudo na mesma linguagem. Então aquilo é um abuso de notação, a gente acaba fazendo aquilo e não tem maiores danos por fazer aquilo. Tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês, antes da gente entrar nas demonstrações em si, que é onde fica um pouquinho mais técnico. Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu usar duas cores. Digamos que eu tenho uma t de n que tem essa cara aqui. Ela faz algo assim. Ela continua crescendo ali. Veja que aqui já tem um abuso, porque eu falei que a t de n está definida nos números inteiros positivos, então eu devia fazer pontinhos. Mas é só para a gente ver a tendência, tá? Que eu fiz uma reta. Então a t de n ela começa aqui, né? E ela segue ali. T de n, como a gente pode perceber intuitivamente, é uma função linear. Né? Ela tem uma inclinação aqui, uma função linear com alguma inclinação positiva ali.
E daí, vamos colocar, falei que ia pegar a cor, não peguei duas, não sei porquê. Vamos pegar uma outra cor aqui para fazer uma possível f de n, que tem essa cara aqui de repente. Começa aqui e faz assim. Eu não sei bem quem que é f de n aqui, ela pode ser uma função quadrática, exponencial, certamente ela cresce mais rápido do que uma linear, né? Vejam que ela não é o tempo todo maior do que a t de n, mas eu só estou interessado em n's grandes, né? É por isso que eu só preciso mostrar que ela supera, né, que a f de n supera a t de n a partir de um certo ponto. Tá? Então, nesse caso, eu poderia fazer isso aqui, olha. Define esse cara aqui como n0. E daí, visualmente, a gente tem que, nesse caso aqui, para todo n maior ou igual que n0, t de n vai ser menor ou igual que 1 vezes f de n. Nesse caso eu nem tive que lançar a mão da constante, né? Eu usei a constante neutra da multiplicação aqui, que é o 1 mesmo. Tá? Esse aqui seria o meu c, daquela continha lá. Tá? Por quê? Porque visualmente, tá? Isso aqui não, longe de ser uma prova, é só para dar intuição para vocês. Nesse caso, é verdade que a f de n, se ela continuar nessa tendência e a t de n continuar nessa, para todo valor de n superior a n0, t de n é limitada superiormente por f de n, mesmo quando multiplicado por 1. Beleza? Eu vou fazer um outro gráfico aqui, só para chamar a atenção para um outro detalhe, e daí a gente avança. Vamos dizer que eu tenho aqui um outro gráfico aqui. Notem que eu estou no quadrante positivo, né? É um detalhe, mas é importante. A gente basicamente vai pensar em n's maiores ou iguais a zero e em funções não negativas. Por quê? Porque as nossas funções recebem como entrada o tamanho da entrada do algoritmo, né? Então isso é sempre não negativo, o tamanho o tamanho do volume de dados que eu vou ter que processar. E o número de operações também é não negativo, né? Então, aqui, embora seja uma coisa em que a gente pode pensar matematicamente em outros contextos, no nosso contexto, estou sempre pensando n maior ou igual que zero, funções não negativas é o que faz sentido para a gente. E daí eu posso colocar aqui uma t de n, que no caso, dessa vez, não só é linear, mas é uma função constante, né? A menos da minha imprecisão na hora de desenhar, ela sugere uma função constante. O n varia, mas ela não muda. E daí o que eu quero chamar a atenção para vocês com esse segundo exemplo bem bobinho? Imagina que eu tenho uma f de n aqui, perdão, queria usar outra coisa. Imagina que eu tenho uma f de n aqui. O que vocês acham? F de n limita superiormente t de n do ponto de vista assintótico? Olha só, é menor ou igual e eu posso lançar mão de uma constante. Então, isso é importante, veja, isso não é matemática super difícil não, tá? Fiquem tranquilos nesse sentido. Mas é uma matemática pouco intuitiva para a gente quando a gente é apresentado, porque normalmente a gente faz equações e inequações, e aqui a comparação é sempre pensando assintoticamente. É sempre pensando que eu posso lançar mão de uma constante e eu só preciso valer para n a partir de um certo ponto. Então, nesse caso, não tinha que se valer o tempo todo, né? Em geral, eu não posso dizer f de n é maior do que t de n. Mas assintoticamente eu posso dizer, porque a partir de um ponto isso é verdade. Em geral, eu não posso dizer que f de n é maior do que t de n. Mas assintoticamente eu posso lançar mão de uma constante. Se eu estou aqui, se eu multiplicar ela por 2 dá aqui, se eu multiplicar ela por 2 de novo dá aqui, né? Então aqui eu tenho o quê? 3 f de n. 3 f de n limita t de n? E se elas tiverem essa tendência aqui, vai limitar para sempre, né? Então, é verdade, que para todo n maior ou igual que zero, no meu caso aqui, o meu n0 pode ser zero, porque isso vale desde o início, então dessa vez eu nem tive que escolher um n0 específico, né? Peguei o mais simples possível. Nós temos que t de n é menor ou igual que 3, essa é a minha constante, vezes f de n. Note que como é menor ou igual, eu podia colocar mais, veja que eu não me preocupei em ser super preciso, né? Eu podia ter colocado 4, valeria também, né? O importante é existir uma constante multiplicativa e um n0 ali, duas constantes aqui no caso, que fazem isso ser verdade, para assintoticamente isso valer. Beleza? Visualmente
Começamos a pegar a intuição? Então, eu vou apagar ali, vou deixar um pouquinho ainda aquilo lá no quadro, porque tudo bem, né, ajuda a nossa intuição, mas vamos começar a fazer continha agora para mostrar que uma certa função é ozão de outra ou não é, né? Porque tem os dois casos agora, né? Às vezes a gente vai concluir que é, às vezes vai concluir que não é, e são provas um pouco distintas.